Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Mais uma vez todos juntos, quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quero ouvir a sua voz. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus.
tua glória enche minha vida, Senhor. Mais uma vez todos juntos, quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus, tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quero ouvir a sua voz. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus, tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida,
Mais uma vez todos juntos, quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quero ouvir a sua voz. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra
que enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Todos juntos, quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus, tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesta noite. É muito bom estar com você aí neste momento. Nós louvamos a Deus por esse privilégio de adorarmos ao Senhor através desse culto. E como é bom ter o privilégio também de entrar aí na sua casa, onde você está nesse tempo de quarentena, né? Nós estamos, mas como é bom a gente ter essa oportunidade de aprendermos da palavra de Deus. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus, nesse tempo qual nós estamos passando, mas nada melhor do que a gente usar a tecnologia, através desse culto e através dessa transmissão online, para que todos nós sejamos edificados pela palavra de Deus aqui nesta noite. Eu louvo muito a Deus pela sua vida. Tenho certeza absoluta de que esse tempo que você vai tirar agora será um tempo muito bom para o seu crescimento espiritual, para a sua dependência de Deus, para estar mais do que nunca crendo que Deus ele age na nossa vida, intervém na nossa história e que nada foge ao seu controle. E para mim é uma alegria muito grande poder falar com você. Algumas pessoas que nós estamos mantendo contato aí durante o dia têm demonstrado realmente o sentimento de saudades, né? Como a gente está com saudade de você, meu irmão, minha irmã, de nós estarmos aqui juntos na casa de Deus para adorar o Senhor, né? Mas nós temos que crer absolutamente que esse tempo vai passar, logo nós estaremos aqui juntos, adorando ao Senhor, bendizendo a Ele, mas enquanto isso não acontece, nós precisamos ser edificados pela palavra de Deus. Então você aí pegue a sua Bíblia, ou a sua Bíblia aí, ou então o seu celular, abra ele, que seja um tempo muito bom para a gente estudar a palavra de Deus e crescer no Senhor, tá bom? Então que você acompanhe com muita alegria esse culto de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus, nosso Pai. Você pode também, não somente acompanhar o culto, mas também através das suas redes sociais, estar enviando o link para outras pessoas, para que também estejam acompanhando. Então seja um tempo de crescimento, edificação de cada um de nós, ok? Então tá bom, vamos começar orando. Mesmo estando online, você pode fechar os seus olhos, para que a gente ore neste momento. Deus amado, como é bom, ó Pai, poder chamá-lo como nosso Deus, um Deus provedor, um Deus protetor, um Deus que conduz a nossa vida. E como é bom, Deus, a cada manhã, reconhecer que a misericórdia do Senhor se renova na nossa vida. Obrigado por esse dia,
Obrigado pelo cuidado do Senhor para conosco, nos dando paz, alegria, nos dando alimento, nos dando a família e nos dando o grande privilégio de, através de cada ação, de cada tarefa desse dia, nós podemos te adorar e te bendizer. Eu te louvo pela vida de cada irmão, irmã, cada amigo, cada pessoa que consegue, ó Deus, assistir e participar desse culto online. Que o Senhor, ó Deus, esteja nos abençoando, que através dessa transmissão, a Tua palavra, ó Deus, alcance cada coração sedento da Tua palavra neste momento. É a oração que eu faço, pedindo a Tua bênção sobre todos nós neste instante. Em nome de Jesus, amém. E é muito bom a gente abrir a palavra de Deus. Eu gostaria que você, então, abrisse no Salmo de número 95. Salmos 95, nós vemos que o livro de Salmos é tão bom para a nossa vida, né? Aquele momento que a gente está pedindo sabedoria, a gente lê o livro de Salmos e o Espírito Santo fala ao nosso coração. Aquele tempo também que nós estamos aí em tomar decisões, a gente lê o livro de Salmos e o Espírito Santo de Deus fala também a nossa vida. Mas nós sabemos também que o livro de Salmos é um livro também que nos convida a adorá-lo, nos convida a louvá-lo. Então o Salmo 95, aí você já abriu agora, né? Acompanhem comigo, diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Olha o versículo 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Olha o versículo 10. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Nós vemos que o salmista nos convida a poder vir e cantar de júbilo ao Senhor e celebrar o rochedo da nossa salvação. E ele mostra para nós aqui que nós precisamos ir diante dele com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Hoje é um dia muito especial também, porque alguns irmãos da nossa igreja completam mais o aniversário, né? Então, nós já aqui estamos transmitindo a você os parabéns. Nós temos a Andréia Fulaneto, né, que está completando aniversário hoje. Parabéns, minha irmã, que Deus abençoe. Também Andréia Regina Lemke, esposa do seminarista Jefferson, né, está comemorando um ano mais do aniversário hoje. Então, um abração lá para a Andréia, lá em Campinas. Deus continue abençoando a vida dela e também o Jefferson. Também a Dani Graça, né, completando aniversário hoje. Então, que Deus abençoe a Dani, viu, Dani? Deus abençoe a sua vida, continue firme no Senhor, nós estamos com saudades de você. Também Luciano Pereira, completando mais um aniversário. E de casamento, a Graziela e Kaique. Kaique e Graziela, estamos com saudade de vocês, viu? Então, esses irmãos completando mais um aniversário. E como é bom a gente ser grato a Deus por mais um ano de vida, né? E isso é maravilhoso demais. A palavra de Deus diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E a gente louva muito ao Senhor pela vida desses irmãos que estão completando mais um ano de vida. Então, o texto diz: saímos ao seu encontro com ações de graça. Então, a gente, grato a Deus pelo aniversário desses irmãos. Mas não somente nós também, neste momento, vamos agradecer por esses aniversariantes, mas também nós vamos orar por aquelas pessoas que necessitam de oração. Nós sabemos que o versículo 6 diz o seguinte: vinde, adoremos, e prostremo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Então, nada melhor do que nós colocarmos nosso coração diante de Deus, através da oração. E tem o seu José, que é o pai do nosso irmão James, que mora lá em Santos, na Baixada Santista. Ele teve um infarto,
Então nós vamos orar, colocar a vida do seu José nas mãos do Senhor. Vamos continuar orando pelo seu Ezequias, né, que teve um AVC, mas já está melhor, graças a Deus. Temos certeza que logo ele estará de volta para casa. E todos aqueles que estão enfermos, estão passando por essa epidemia também, que nós possamos ver na nossa cidade, que é de dengue, né? Mais de 2.200 casos de dengue na nossa cidade. Vários irmãos que estão passando por dengue também, essa enfermidade aqui na nossa igreja. Então, que Deus esteja agindo na vida dessas pessoas, tá bom? Então, nós vamos orar diante do Senhor agora. E nessa oração, quem sabe você tem algum pedido aí também para colocar diante de Deus. Então, coloca diante do Senhor. Deus conhece o seu coração, sabe aquilo que você está passando, mas o texto diz: prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então vamos orar, colocando esses pedidos diante do Pai, diante do nosso Deus. Baixe sua cabeça aí, feche seus olhos, enquanto nós oramos ao Senhor neste momento. Pai de amor, nós queremos em primeiro lugar expressar nossa gratidão. Gratidão pela Tua presença na nossa vida, e gratidão pela vida desses irmãos, ó Deus, que estão completando mais um aniversário no dia de hoje. Que o Senhor lhes dê paz, lhes dê alegria, dê a eles muitos e muitos anos de vida, e que eles possam viver, ó Deus amado, sempre na dependência total e absoluta do Senhor. Nós entregamos a vida deles nas Tuas mãos, aqueles também que estão completando aniversário de casamento, que a Tua misericórdia esteja assistindo essas vidas tão preciosas. E queremos, ó Deus, neste momento, colocar diante do Senhor a vida dos enfermos, ó Deus, seu José, que teve esse infarto, ó Pai amado, tenha misericórdia dele, ó Deus amado, nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, ó Deus amado, que a mão do Senhor esteja alcançando a vida do seu José, ali onde ele está, que ele seja, ó Deus, amparado, guiado e guardado pelo Senhor, nesse momento tão difícil. Esteja, ó Deus, com o James, com toda a família, nesse momento de inquietação diante das notícias, mas que eles, ó Deus, continue confiando no Senhor. Abençoe também o seu Ezequias, dê-lhe, ó Deus, dê a ele a pronta recuperação, que logo ele esteja em casa. E nós pedimos também, ó Deus, por todos aqueles outros que aqui, ó Deus, não foram mencionados, mas que são pessoas que carecem da nossa oração, pessoas que estão passando por problema de dengue e outras enfermidades, ó Deus, pessoas que estão também inquietas diante dessa pandemia do coronavírus. Ó Deus, nós clamamos a Tua misericórdia, pedimos também, ó Deus, o Teu agir sobre a nossa cidade. Nós sabemos, ó Pai, o quanto nós estamos, ó Deus, ali nessa expectativa no que diz respeito à economia, o que vai acontecer com a nossa cidade, com o nosso Brasil, mas como é bom a gente saber que nós temos um Deus presente, um Deus que age na nossa vida, que tudo está nas mãos do Senhor. Nós entregamos diante de Ti e pedimos, ó Deus, que a Tua bênção, o Teu amor, a Tua misericórdia esteja acompanhando cada pessoa que nos assiste agora, cada familiar de cada pessoa que nos assiste, também seja guardado e amparado pelo Senhor. É a oração que nós fazemos com muita gratidão, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus por isso. Como é bom a gente poder participar desse culto de louvor ao nome do nosso Deus, o nome do nosso Pai. E eu gostaria que você, que ainda não se inscreveu no nosso canal de YouTube, então você pode ir ali, vai, se inscreva. Nós precisamos de 1.000 inscritos, para que a gente possa agilizar ainda mais a transmissão. Vai lá, tá bom? É uma boa oportunidade para que você escreva, esteja também compartilhando o vídeo do YouTube para as outras pessoas, as várias mensagens que nós já temos feito aqui, tanto eu, como o pastor Tiago e o pastor Saulo, para então abençoar outras pessoas, tá bom? Então vai lá, inscreva-se e abençoe também a nossa igreja. Louvado seja Deus aí por isso. Vamos começar a estudar hoje, queridos irmãos e irmãs, a respeito de um tema muito importante aí para a nossa vida. Nós sabemos que esse tempo de crise, esse tempo de pandemia, eu tenho certeza também que na sua vida e na minha vida, tem sido também um tempo de esperança. Por que eu digo isso? Gostaria que você atinasse para essa realidade que eu quero descrever agora. O momento histórico pelo qual o mundo atravessa hoje, tem sido marcado por uma crise generalizada. O tempo atual é tempo de crise. E nesse contexto, a vida vai se tornando cada vez mais um grande desafio. É o medo, nós podemos falar que é a desconfiança,
e quem sabe até a incerteza vai tomando conta de muitas pessoas. Então, diante dessa situação, da dimensão que essa crise vai assumindo, podemos dizer assim, atingindo violentamente o ser humano nas suas mais variadas necessidades, muitos são aqueles que se têm entregue ao desespero. Então, o que nós queremos, durante o estudo de hoje, e também algumas quintas a seguir, nós estaremos buscando saber o que o nosso Deus, Ele tem a nos dizer, através da sua palavra, nesse enfrentamento dessa crise. Isso que a gente quer trabalhar com você nessas quintas-feiras, né? E a gente sabe que a palavra de Deus é muito clara, quando ela, em várias situações difíceis que o povo de Deus enfrentou, tempo de crise, é tempo de esperança. Por quê? Pois a experiência cristã, essa esperança até mesmo se intensifica em tempo de crise, mesmo nos momentos difíceis. É um momento que a gente se apega mais ao Senhor. Eu tenho certeza que você está orando mais, tenho certeza que você está lendo mais a palavra. Esse tempo tem sido um tempo de isolamento, mas tem sido um tempo também de aproximação do Senhor. Então, conforme diz o profeta Abacuque, lá no capítulo 3, 17, 19, ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresce, e nem há fruto na vide, o produto da oliveira mente, e os campos não produzam alimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então, quero dizer para você, nós vamos estudar durante essas quintas-feiras, tempo de crise, tempo de pandemia, é tempo de esperança. E nós vamos então trabalhar com vocês, e pedir para que Deus, Ele nos abençoe de maneira muito especial, tá bom? Então nós vamos começar hoje, conforme nós já anunciamos, abrindo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Profeta Isaías, capítulo 1. Então você pode abrir aí a sua Bíblia, para que a gente esteja lendo o texto juntos, aí da palavra de Deus, né? Tá bom? Acho que já está aí na tela, né? Isso, então acompanhe com a gente aí, olha só. Você está com a sua Bíblia, mas pode acompanhar o texto aí com a gente, tá bom? Então olha só, Isaías capítulo 1, do verso 1 até o verso 20, diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel, o povo de Deus, não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso
é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Verso 18 até o verso 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos e irmãs, quando nós vemos esse texto da palavra do Senhor, nós sabemos que Isaías foi escrito mais ou menos 800 anos antes de Jesus Cristo vir a esse mundo. E nós sabemos que algo que muito importante, e nós pensarmos nesse tempo de crise, tempo de pandemia, tempo de esperança, é algo que chama muito a nossa atenção, que é a crise da espiritualidade. Nós sabemos se a realidade atual de crise que nós estamos vivendo hoje, tem afetado várias áreas da sociedade moderna. Nós sabemos disso. Todas as pessoas têm passado por uma situação tão difícil, os extremos que têm acontecido por aí, e nós sabemos mais do que nunca, diante disso tudo, é um tempo que Deus está nos dando para que nós possamos olhar até que ponto está a nossa espiritualidade, a nossa busca de Deus, a nossa aproximação do Senhor. Porque nós vemos que aqui o texto apresenta uma mensagem implacável do profeta Isaías contra o estado de crise de espiritualidade reinante no meio do povo. E nós vemos que Isaías exorta o povo para uma nova disposição em sua vida. Então eu gostaria que você olhasse para esse texto. É um texto bem duro, né? A gente sabe disso, mas um texto também que nos convoca e nos exorta a ter uma nova disposição na nossa vida. E principalmente pelo que nós percebemos, nós pastores, as pessoas que estão envolvidas com a igreja, tanta gente levando a vida cristã de qualquer jeito, de forma leviana. Eu creio absolutamente que Deus está permitindo esse tempo de isolamento, esse tempo até de nós estarmos longe da igreja, aqui presencial, para que nós possamos olhar até que ponto está a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, porque nós percebemos claramente essa crise de espiritualidade, assim como aconteceu naquele tempo com o profeta Isaías, é algo também que tem acontecido nos nossos dias. Então por isso, vamos pensar sobre essa crise da espiritualidade, e pensando em primeiro lugar sobre a origem dessa crise da espiritualidade. Nós sabemos que quando nós lemos no versículo de número 2, é interessante a gente pensar aqui quando ele fala assim: ouvi os céus, dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Essa crise que nós percebemos de espiritualidade na vida de muita gente, o primeiro aspecto que chama a nossa atenção, a origem dela, é a questão do estado de rebelião. Nós sabemos que a filosofia de quem está mergulhado na crise espiritual, na maioria das vezes, é jamais assumir esse fato. Mas a verdade é que um estado de rebeldia toma conta do homem, levando o quê? A uma atitude de autossuficiência e de independência para com Deus. E nós vemos quantas pessoas até frequentando a igreja, até participando de cultos, até envolvidos em igreja, mas infelizmente se achando autossuficientes e independentes para com Deus.
E quando o homem ele passa a viver de uma forma autossuficiente e independente de Deus, existe o quê? Crise espiritual. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou para nós: sem mim nada podeis fazer. Então, o primeiro aspecto dessa origem da crise de espiritualidade, nós temos percebido no seio, dentro da igreja evangélica brasileira, primeiro é um estado de rebelião. Mas o próprio profeta Isaías, quando ele fala ao povo de Israel, ele mostra também para mim um outro aspecto importante. Não somente o estado de rebelião, mas nós podemos perceber também uma falta de conhecimento. Olha o versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas o povo de Deus, Israel, não tem conhecimento. O meu povo não entende. O texto diz que o meu povo não conhece. Tal conhecimento, pelo texto, parece ser aquele que vem pela própria natureza, né? O boi conhece, mas o meu povo não entende. O que a gente percebe é o seguinte, que tal falta de conhecimento da palavra de Deus, da sua santa vontade, torna um homem mais embrutecido que o animal. Por isso que essa origem, nós vemos dessa crise de espiritualidade, não é somente a revolta contra Deus, mas também falta de conhecimento. Quando nós lemos o Salmo 73, versículo 22, faz referência a essa realidade, quando ele fala assim: eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Então a origem dessa crise de espiritualidade nós temos visto, é revolta contra Deus, é falta de conhecimento da palavra de Deus. Meus irmãos, algo que a gente percebe na vida de muita gente, é a dificuldade para ler a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus. E hoje, nós temos tanta facilidade, nós podemos abrir a palavra de Deus aí de papel, aí no celular. Quando você está andando no seu carro, você pode colocar lá a palavra de Deus para você ouvir. E quantas pessoas, infelizmente, não têm tempo para isso? Falta realmente conhecer mais a palavra de Deus. A gente tem tempo para ficar assistindo tantas séries na televisão, tantas séries aí, por tantos meios de poder assistir, mas temos dificuldade de fazer o quê? De conhecer Deus através da sua palavra. Então, a origem da crise de espiritualidade que Isaías falava para o povo de Israel é a mesma de hoje. Revolta contra Deus, o povo que não conhece a Deus, falta de conhecimento, como também nós podemos ver no versículo 4, que ele diz assim, ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram dos santos de Israel, voltaram para trás. Não se percebe que outra coisa que podemos colocar como origem dessa falta de espiritualidade, dessa crise de espiritualidade, não é somente a revolta contra Deus, não é somente falta de conhecimento, mas é também um apego, sabe o que, irmãos? Um apego ao pecado. Pecado é quando nós desviamos daquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, e quando nós não obedecemos, nós estamos pecando. Por detrás de toda esta crise de espiritualidade está o amor, o apego e o envolvimento com o pecado. E nós podemos dizer que por detrás dessa crise brasileira, da nossa nação, está a tragédia do pecado. Na vida diária de Israel, o que se nota pelo texto é que quem reina absoluto nos corações e mentes é o pecado e não Deus. E nós podemos ver isso de maneira bem clara, de maneira bem absoluta. Então, por isso, mais do que nunca, você e eu, nós precisamos ter esse entendimento no nosso coração que, quanto mais o povo se revolta contra Deus, quanto mais o povo não conhece a palavra de Deus, mais o que acontece? Ele vai se apegando ao pecado. E como que isto realmente entristece o coração do nosso Deus, o coração do nosso Pai? Em Gênesis capítulo 3, nós vemos que a crise entrou na história da raça humana através do pecado. Será que no meio cristão não se tem procedido muitas vezes de maneira autossuficiente para com Deus? A palavra de Deus, ela tem sido estudada e conhecida a fundo, ou apenas tem servido como paliativo às nossas enfermidades? Como conviver com situações onde a própria liderança evangélica promove o pecado?
Então, por isso, nós podemos perceber claramente, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste nesse momento, que a origem dessa crise de espiritualidade que nós temos observado, ela está relacionada tanto com a revolta contra Deus, como também a falta de conhecimento de Deus, como também um apego terrível ao pecado. E quanto mais nós nos apegamos ao pecado, mais nós vamos distanciando do nosso Deus, do nosso Pai. E como é bom a gente poder buscar a Deus e pedir para que Deus trabalhe em nós, trate a nossa vida. A gente conhece a palavra de Deus, o Espírito Santo vai falando ao nosso coração, nos dá entendimento claro da sua palavra, e a partir daí nós vamos realmente crescendo espiritualmente, para que o nome do Senhor, ele seja exaltado cada dia na nossa vida, como também aí na nossa família. E como é maravilhoso a gente perceber a forma com que Deus, ele fala ao nosso coração. E percebemos claramente isso, que tempo de crise, tempo de pandemia, é um tempo também o qual nós percebemos a necessidade de nós estarmos tendo esperança no Senhor. Mas nós podemos ver claramente aqui que o povo de Deus estava longe do Senhor, o povo de Deus apegado ao pecado, e isso tudo traziam consequências terríveis para a vida do povo. Então, olhando aqui para o texto, nós vemos um segundo aspecto, nós vimos a origem dessa crise de espiritualidade. Mas nós podemos perceber aqui também, olhando para esse texto, algumas características dessa crise de espiritualidade. E nós vemos no versículo 11, quando ele fala desse jeito: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, e nem de bodes. Primeira característica dessa crise de espiritualidade, nós temos observado, é um ritualismo hipócrita. Nós podemos perceber que a vida religiosa e espiritual da nação, aparentemente estava normal. Nós podemos ver a forma com que Isaías vai delineando isso. Os sacrifícios eram realizados, as celebrações eram feitas, havia orações, mas o vazio espiritual, ele se consolidava a cada dia, em cada culto, em face da hipocrisia, em face da própria falsidade dos corações. O ritual, ele mantém a fachada, mas ele não promove e garante a autêntica espiritualidade. E o texto fala que reuniões solenes, cultos maravilhosamente produzidos, não são a garantia de uma espiritualidade sadia. Agora, a sinceridade, a honestidade e pureza dos corações é que agradam ao Senhor. Então, a primeira característica que ele coloca para nós aí, e que nós podemos perceber também na vida de muitas pessoas, na vida de muitas igrejas, é um ritualismo hipócrita. E como é importante, nesse tempo, nós estamos aí longe do convívio eclesiástico, nós estamos olhando dessa forma. Será que aquilo que nós fazemos, quando nós participamos da ceia, quando nós estamos louvando a Deus, quando nós estamos aqui orando, participando da escola bíblica dominical, quando nós estamos juntos, será que tem sido algo no mais profundo do nosso coração? Será que nós estamos vivendo um cristianismo sério, verdadeiro, e Deus tem se agradado do nosso culto? Então nós vemos que Isaías fala, primeira característica dessa crise de espiritualidade, foi um ritualismo hipócrita. Mas ele coloca também um segundo aspecto, que foi a religiosidade estéril. Olha o versículo 13 e o versículo 15. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Outro aspecto que nós percebemos aqui, e ele vai falando aqui também até o versículo 15, ele mostra para nós o seguinte: uma religiosidade estéril. A vida espiritual sadia, ela deve promover o quê? Mudança e transformação no homem. Agora, quando nós buscamos a Deus, essa comunhão com Deus, nos leva a um aperfeiçoamento de nossas relações. Porém, quando a quantidade de cultos aumenta e a vida não produz frutos, é sinal que a espiritualidade está em crise. E nós vemos perfeitamente que o próprio Jesus falou lá em Mateus 7,16, pelos frutos os conhecereis. Então, vidas infrutíferas e improdutivas
comprovam e caracterizam uma crise de espiritualidade. E quantas pessoas, infelizmente, estão vivenciando uma religiosidade estéril, não produz frutos? Uma pergunta para você e eu, nós pensarmos neste momento. Quantas pessoas nós temos falado de Jesus já durante esse ano? Nesse tempo, mais de mês desse isolamento social, quantas pessoas através do WhatsApp, ou através de qualquer outra rede social, você compartilhou o amor de Deus, a salvação em Cristo? Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos produzir frutos, porque uma vida infrutífera, improdutiva, comprova uma crise de espiritualidade. Nós precisamos dar frutos. Como que Deus quer isso de nós, né? Então ele mostra para nós que outra característica dessa crise de espiritualidade é a religiosidade estéril, sem produção de frutos. Mas o outro aspecto que ele coloca para nós aqui também, está no versículo 14, é uma indiferença no culto. Olha o versículo 14, olha só: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. O texto, ele faz referência aqui ao que Deus estava sentindo quanto à vida e adoração do povo de Deus, um sentimento insuportável. Porém, nós temos que perceber que todas essas questões foram por Deus instituídas na própria lei mosaica. E nós podemos perceber aqui que Deus, então, mostra para nós que toda aquela atividade litúrgica apareceu aos olhos do povo como algo maravilhoso, belo, ortodoxo, coisa maravilhosa, fantástica, bem teológico. Mas para Deus era pura abominação. O que nós podemos perceber aqui? Que a crise de espiritualidade se caracteriza por essa sonolência e indiferença para com o compromisso que nós temos ter de vida para com Deus como um verdadeiro culto. O nosso culto não é somente quando nós estamos aqui juntos adorando ao Senhor. O nosso culto é a nossa vida. E o nosso culto precisa ser uma liturgia de amor. Quando eu amo o meu cônjuge, quando eu amo os meus filhos, quando eu amo as pessoas que convivem comigo, né? E nós sabemos que o culto é a nossa vida. E nós vemos aqui que a forma com que Deus estava falando quanto ao povo, no que diz respeito à sua indiferença no culto. E o quanto é importante nós expressarmos o nosso culto ao Senhor no mais sincero da nossa alma, o quanto Deus quer isso para conosco. Mas também no culto, quando nós estamos juntos, quando nós estamos adorando a Deus de todo o nosso coração. Mas o outro aspecto que ele fala para nós está no versículo 5, outra característica da crise de espiritualidade, é a enfermidade social. Olha o versículo 5, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais na rebeldia, olha o que ele fala: toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Ao mesmo tempo que acontecia o culto a Deus, ao mesmo tempo que Deus era adorado com toda a preocupação ritual, nós sabemos que o próximo era explorado cruelmente. E nós vemos isso, e Deus lamentando a situação. Por quê? As pessoas eram oprimidas e subjugadas pelas forças dos dominadores. Homens e mulheres eram reduzidos à escravidão, a realidade social se tornava enferma. E nós podemos ver isso lá em Isaías capítulo 58, versículo 6, que diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi? Olha só o que ele fala: que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão e deixes livre o oprimido. Ao resumir a lei, Jesus falou: amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, algo que nós vemos como característica, mostrando aqui para nós coisa bem clara a respeito dessa crise da espiritualidade, é o quê? Uma enfermidade social. Por que eu estou detendo um pouquinho nesse texto aqui? Eu creio absolutamente, meus irmãos e irmãs, vocês que me assistem aqui, que toda essa pandemia desse novo coronavírus é uma oportunidade muito especial para a gente refletir a respeito da nossa vida. Deus está permitindo essa enfermidade para que o povo de Deus possa avaliar a sua vida espiritual, o seu compromisso com Deus, a busca dEle, o crescimento nele, a forma com que nós possamos viver um cristianismo realmente que agrada ao Senhor. Será que em muitas áreas que nós falamos aqui, que
profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, falava com o povo de Deus, não tem sido a realidade na vida de muita gente. De muitas pessoas que, quando nós estamos reunidos nas igrejas, estavam vivendo de qualquer jeito. Não valorizavam estar na igreja, não valorizavam adorar a Deus. Quando sobrava tempo, via para a igreja. Não, sabe, tinha aquele compromisso, o domingo é o dia do Senhor. É o dia que eu devo estar lá na escola dominical para aprender a palavra de Deus. Domingo à noite, eu estou ali para tributar o Senhor, para participar da ceia, para consagrar ao Senhor meu dízimo, a minha oferta, para poder adorar a Deus pelo que Ele é e louvar o Senhor pelo que Ele tem feito. Então, por isso, é muito importante nós revermos que quantas pessoas também estão enfermas, espiritualmente falando e vivendo dessa forma. Bem, diante disso tudo então, quando nós vimos a origem, de maneira bem clara aqui, dessa crise de espiritualidade, quando nós percebemos que as características dessa crise de espiritualidade, nós vemos que o próprio texto, Deus fala conosco e mostra para nós os princípios para que eu possa combater essa crise de espiritualidade. Depois dele fazer essa avaliação, bem terrível, bem sinistra do povo de Deus, a forma que o povo de Deus estava vivendo, ele coloca para nós princípios para combatermos essa crise de espiritualidade. O primeiro aspecto que ele fala é a respeito da graça de Deus. Olha o versículo 18, coisa tremenda que ele fala para nós, versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Então ele fala para nós aqui a respeito do quê? Da graça de Deus. Aquelas atitudes pecaminosas e hipócritas do povo provocaram o quê? Indignação e repúdio de Deus. E claro que isso causa no coração de Deus. A gente vinha aqui para a igreja, a gente adorar o Senhor, bem dizer a Ele aqui no domingo, e de segunda a sábado, infelizmente, vive uma vida errada, uma vida apegada ao pecado, com tantas mentiras, uma vida tão terrível diante do Senhor. Então, isso causou uma indignação, um repúdio no coração de Deus. Porém, como é bom a gente saber que tem essa conjunção adversativa, mas porém, contudo, entretanto, diz o texto, a graça de Deus, o favor imerecido de Deus ao homem, nos oferece oportunidade de quê? De tratamento da crise de espiritualidade. Então, o Senhor, conforme nós vemos no Novo Testamento, o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta. Meus irmãos, sem a graça de Deus, a vida, ela se desgraça. Então, por isso que não são as boas obras, não são os belos cultos e sacrifícios, mas a graça de Deus, ela que nos dá acesso ao perdão, ao lavar regenerador dos nossos pecados e a reconciliação para com Deus. Então, a solução para a crise parte de Deus, inicia-se em Deus e não no homem, é a graça de Deus. Por isso que, mais do que nunca, a maioria dos teólogos brasileiros, nós temos acompanhado aí nas redes sociais, tem falado que essa pandemia, esse coronavírus, é uma solução de Deus para essa crise espiritual que nós temos visto no nosso país. O povo buscar mais a Deus com seriedade, estar realmente com o coração sincero diante dEle. Então, o primeiro princípio para o combate dessa crise de espiritualidade é a graça de Deus. Busque a graça de Deus. Quem sabe, diante de tudo que nós expusemos aqui, você tem olhado a sua vida, está tão estava desanimado com respeito à sua vida cristã, sem busca de crescimento espiritual. Então, Deus, Ele está convocando você, para que durante esse tempo de pandemia, de isolamento, você possa perceber a graça de Deus, para que você retorne a ser um homem, uma mulher de Deus, vibrantes, atuantes, dinâmicos, que glorificam o nome do Senhor. Mas um outro aspecto importante, outro princípio para o combate dessa crise de espiritualidade, está no versículo 16 e 17, quando ele fala assim para nós, olha o texto, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas.
que ele está falando para nós? Ele mostra para nós que o primeiro princípio é a graça de Deus, mas o segundo princípio, arrependimento genuíno do nosso coração. O arrependimento genuíno, muito mais que uma confissão de pecados, leva o homem ao abandono de pecados, leva o homem também ao abandono de qualquer coisa que entristece o coração de Deus. Não existe arrependimento que não leve o homem a uma mudança, a uma renúncia de pecado. O próprio João Batista, ele pregava essa realidade ali no deserto, quando ele disse o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, lá em Mateus capítulo 3, versículo 8. Então, o que falta hoje em dia? Em muitas igrejas ditas evangélicas, em muitos lugares, em muitas pessoas, é a demonstração de um genuíno arrependimento na vida de seus membros e líderes. Arrependimento, reconhecimento que é pecador, que é imperfeito. E o quanto nós precisamos disso, a palavra do Senhor diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, arrependimento genuíno, isso é uma das formas que eu e você nós temos para combater essa crise de espiritualidade. Mas o último aspecto aqui, princípio para o combate dessa crise de espiritualidade, é a prática integral dos valores do reino. Olha o versículo 17, de maneira bem especial, nós vemos que Deus usa Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, a falar para nós: aprender a fazer o bem, atender à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O que é isso? É uma prática integral dos valores do reino. Os valores estavam sendo pouco a pouco invertidos, disse o Senhor: misericórdia quero e não sacrifício. O obedecer é melhor do que sacrificar. Então, por isso que a palavra de Deus mostra para nós que sem um compromisso de vida integral com os valores imutáveis do reino de Deus, jamais haverá uma espiritualidade sadia. Quanto mais então você e eu, nós estivermos atentos aos princípios e valores da palavra de Deus, e estarmos praticando essa verdade, mais então nós estaremos combatendo toda a crise de espiritualidade que existe por aí. Nós sabemos que mais do que nunca, o crente verdadeiro, ele precisa ser parecido com Jesus. Ele precisa seguir os valores do reino, em todos os aspectos. E quando Isaías fala aqui, ele mostra a importância de nós aprendermos a fazer o bem, atender à justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. Então, nós estamos olhando para as pessoas que estão tão carentes, necessitadas de uma palavra de amor, de apoio, de ajuda, nesse tempo que nós estamos enfrentando. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos claramente que Isaías, olhando para o povo de Deus, ele vê ali uma crise de espiritualidade. Mas é muito importante nós hoje olharmos para a nossa vida. Como que nós estamos diante do Senhor? Deus tem sido prioridade na sua vida? Você tem procurado vivenciar cada dia os valores do reino na sua vida? A minha oração é que durante esse tempo que nós estamos enfrentando, esse desafio, conforme nós falamos no início, tempo de crise, tempo de pandemia, é tempo de esperança. De nós confiarmos em Deus, dependemos dEle. Mais do que nunca agora, você, cristão verdadeiro, firmado no Senhor, você precisa testemunhar para a sua família, os seus familiares não crentes. Nós precisamos estar vivendo o cristianismo tão autêntico, que as pessoas vão ver de fato, que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade sadia. Nós não estávamos apenas frequentando os cultos anteriormente, antes de tudo isso, mas nós estávamos ali vivendo o compromisso com Deus, nós realmente estávamos vivendo aquilo que nós cultuávamos. O quanto isso é importante. E a minha oração é que Deus nos desperte, para que a nossa vida ela possa honrar e possa glorificar o nome do Senhor, nosso Deus e o nosso Pai. Muito bom, nós estamos então estudando a palavra de Deus, e na próxima quinta-feira nós continuaremos falando sobre esse tema. Tempo de crise é tempo de esperança. Tempo de pandemia, nós não sabemos quanto tempo nós vamos continuar assim, mas é um tempo de nós estarmos esperançosos no Senhor, confiantes nele e crendo que o nosso Deus é aquele que age na nossa vida, é um Deus que intervém na nossa história. Enquanto essa pandemia não acaba, nós louvamos muito a Deus pela vida
das nossas irmãs da SAF. A SAF é a Sociedade Auxiliadora Feminina. E essas mulheres, com muito amor e carinho, elas estão confeccionando várias máscaras. Então, você que deseja, você que precisa aí da sua família, alguém aí na sua casa, está precisando de uma máscara para poder a gente fazer a nossa parte. Nós queremos que o comércio abra, né? Nós queremos realmente que a economia, ela realmente possa retomar o seu caminho. Mas eu e você, nós precisamos fazer a nossa parte. Quanto isso é importante. Então, por isso, a Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja confecciona essas máscaras. Então, você que tem parente seu de risco, pessoas com doença crônica, pessoas idosos, que precisam dessa máscara. Então, você pode pegar aqui de segunda a sexta-feira, de 9 às 13 horas, tá certo? Vem aqui na igreja, Washington Luiz, 534, e você pega a sua máscara. As nossas irmãs da SAF, preparado com muito amor e carinho. Outra coisa também, as nossas irmãs da SAF estão preparando um café online. Olha essa coisa tremenda, né? No próximo sábado, às 16 horas. Então, um convite aqui para todas as mulheres aí da igreja, ou outras pessoas também, não somente as mulheres, todas as pessoas podem participar. Então, nós teremos ali um café online, onde uma irmã da nossa igreja estará dando um testemunho, contando um pouquinho do seu testemunho, da sua vida, e será uma forma de você fazer o quê? De você crescer na palavra de Deus. Então, anote aí na sua agenda, próximo sábado, aí às 16 horas, aqui pelo Facebook aí da nossa igreja, tá bom? E quero lembrar aos irmãos também a respeito dos dízimos das ofertas. Sempre bom a gente lembrar disso, porque nós sabemos o quanto é importante nós sermos fiéis ao Senhor, e mais do que nunca agora. Então nós queremos lembrar você que ainda nesse mês de abril, ainda não trouxe os seus dízimos, você pode estar fazendo o depósito na conta da igreja, está aí na tela, tanto o depósito, a transferência, né? E se porventura você já entregou o seu dízimo e deseja uma oferta também especial, que Deus colocar no seu coração, então Deus vai mostrar para você, tá bom? Então esteja trazendo. Os outros irmãos também que podem trazer aqui de segunda até sexta-feira, de 9 até às 13 horas também, aqui na secretaria da igreja, tá certo? Aí então você pode então consagrar os seus dízimos e as suas ofertas, né? Que bom esse tempo que nós passamos aqui juntos, né? Como é bom a gente poder adorar o nome do nosso Deus, nosso Pai. Eu louvo a Deus aí pelos os irmãos que estão aqui nos ajudando na transmissão, Deus sustente a vida deles, e como é bom a gente poder transmitir esse estudo bíblico online para você, para que você então possa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. Então vamos encerrar esse culto ao Senhor neste instante. Pai de amor, muito obrigado, ó Deus, por esse tempo que passamos aqui juntos. Te agradeço, ó Deus, pelos irmãos que ali na sua casa, vendo pela televisão, pelo celular, puderam, Deus, acompanhar esse estudo da Tua Palavra. E louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque tempo de crise, tempo de pandemia, é um tempo de esperança. E nós esperamos em Ti, ó Deus. A nossa esperança está no Senhor. A nossa dependência está no Senhor, Pai. Nós clamamos a Tua misericórdia, ó Pai. Tenha misericórdia da nossa nação. Ó Deus, tenha misericórdia desses políticos. Tenha misericórdia, Deus, daquelas pessoas que estão aproveitando esse tempo de pandemia, Deus, para pensar em si mesmas, sem pensar no povo. Ó Deus, nós clamamos a Tua misericórdia, Deus, tenha misericórdia do nosso país, ó Deus, que haja arrependimento genuíno. Ó Deus, derrame a Tua misericórdia sobre o Teu povo, principalmente o povo cristão, o povo evangélico, o povo que tem Te buscado, ó Deus, para que mais do que nunca, ó Deus, nós possamos realmente elevar o nosso clamor ao Senhor, para que haja mudança, para que haja transformação, e nós possamos ver, ó Deus, essa pátria Te buscando com sinceridade. Ó Deus, a advertência da Tua palavra, Deus, nós vemos em Isaías capítulo 1, conforme nós estudamos hoje, que havia uma crise terrível de espiritualidade. Mas que o Senhor Deus abençoe o Teu povo de maneira especial, abençoe os membros da nossa igreja, cada presbítero, Deus, cada diácono, todos os presidentes de sociedades internas, professores de escola dominical, líderes de células, a todos os pastores evangelistas. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, que nós, ó Deus, como povo do Senhor, possamos Te clamar, possamos realmente elevar um clamor ao Senhor, pedindo a Tua misericórdia, para que o Senhor derrame a Tua graça, e que esse tempo, Pai, de pandemia seja um tempo de quebrantamento, um tempo de reconhecimento de pecado, e um tempo, Pai, de estarmos cada vez mais tendo uma intimidade maior com o Senhor. Abençoe o Teu povo,
Dá a cada um de nós a tua paz, que possamos dormir em segurança e prontos, ó Deus, para o novo dia que o Senhor vai nos conceder. É a oração que nós fazemos com muita gratidão, em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus que honra e glorifica o nome do Senhor, agora e para todos sempre. Amém. É muito bom estar com você, lembrando então que nós como povo de Deus estamos orando, para que logo nós possamos estar juntos, tá certo? Para a gente te abraçar, a gente poder compartilhar o amor de Deus juntos, mas enquanto isso, vamos continuar intercedendo uns pelos outros, tá certo? Um grande abraço e que Deus o abençoe.